Boa noite. Eu sou a Bruna Camargo e aqui, através do Fórmula de Viagem, eu te ajudo a realizar viagens cada vez mais incríveis e economizando. E é justamente por esse tópico de economizar que falar sobre milhas faz todo o sentido do mundo, né? Então, de vez em quando eu falo sobre o assunto, mas eu não sou especialista em milhas. Então, por essa razão, hoje, o Leonardo está aqui com a gente do projeto Invista na Viagem para a gente poder falar de milhas de uma forma um pouquinho mais aprofundada, digamos assim, tá? Então isso vai com certeza nos ajudar a entender mais sobre economias de viagem. Então vou convidar agora o Leonardo aqui para entrar com a gente. Olá, boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Agradeço o espaço. Então, eu criei o projeto Invista na Viagem, tá? Eu sou especialista em finanças e investimentos e especialista também em milhas aéreas, tá? Eu ajudo pessoas hoje a viajar mais barato e obter, inclusive, uma fonte de renda extra utilizando as milhas aéreas, tá? E recentemente decidi criar o projeto Invista na Viagem, tá? Que é esse perfil aqui que hoje eu estou falando com vocês e espero contribuir aqui um pouquinho com o meu conhecimento aqui e ajudar o pessoal a planejar suas viagens e a viajar mais barato. Com certeza vai nos ajudar. Leonardo, olha só, que eu tava pensando aqui, e até me incluo, né, no que eu vou falar agora. Sim. De modo geral, todo mundo tem uma noção sobre milhas, assim, né? Algumas pessoas, claro, sabem um pouquinho mais, outras sabem um pouco menos, algumas pessoas já usaram, outras ainda não usaram, mas tem uma noção do que é. E, e eu mesma confesso que nem sempre eu uso, até porque nem sempre eu tenho tantas milhas assim para usar. E conversando contigo e tu explicando um pouco do teu projeto, você vai na linha, defende a linha de que é possível sim usar muito mais as milhas para realizar as nossas viagens. Então eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente, contasse um pouquinho, quem sabe contar um pouquinho da tua história para contextualizar um pouco mais aqui para a galera. Então, Bruna, até falando um pouquinho até aqui agora da minha história, tá? Eu sempre fui um viajante nato, né? Eu sempre gostei muito de viajar. Só que chegou um momento que eu percebi que as viagens começaram a ficar muito caras, tá? E não sei se você sente isso também, mas quanto mais a gente viaja, mais a gente quer viajar. E chegou um ponto que os meus rendimentos na época, lá por volta de 2016, 2017, não davam mais conta das minhas viagens. Então, eu precisava me reinventar. Eu precisava ou pensar em uma forma de ganhar mais dinheiro, criar novas fontes de renda, ou fazer com que minhas viagens se tornassem mais barato. E foi aí que entrou as milhas aéreas, tá? Eu parei para pensar, olha, eu via meus pais, meus avós, meus tios acumulando muitas milhas, e utilizando elas para viajar. E aí eu pensei, eu preciso aprender um pouquinho mais aqui sobre isso, porque eles estão aí viajando de graça, né? Eu imaginava naquela época que viajar com milhas era viajar de graça. Sim. E decidi estudar um pouquinho mais e desde lá, né, no final de 2016, no ano de 2017, comecei a estudar bastante sobre milhas, tá? Encontrei formas da gente de... Encontrei algumas formas de viajar mais barato, utilizando milhas. E também encontrei aquilo que eu chamo de as principais formas de acúmulo de milhas, tá? Que ainda são desprezadas pela grande maioria das pessoas, tá? A partir do momento que elas conseguem entender que milhas aéreas são dinheiro, a partir do momento que elas conseguem monetizar também as milhas aéreas, tá? Elas vão compreender que viajar através de milhas aéreas é muito mais barato, tá? Inclusive, você até falou de um ponto aí que nunca conseguiu acumular milhas suficientes. Talvez seja até porque não aplicou de fato as estratégias desse mercado, tá? Porque a gente, como eu falei, temos hoje 6 principais formas de acúmulo de milhas. E as pessoas, a grande maioria das pessoas ainda utilizam 2, 3, e quando utilizam, não sabem utilizar
a principal e a melhor estratégia naquela forma ali de acúmulo. Tu falou agora um pouquinho sobre a parte da gente entender que milhas têm um valor, né? Que elas são dinheiro. Tu consegue explicar um pouquinho mais sobre isso? Porque até esse é um assunto que eu não falo muito aqui no Fórmula. Eu acabo, assim, tratando de coisas básicas sobre milhas, porque também não é uma área que eu domino muito, essa parte de pensar na monetização relacionada a milhas. Pode falar um pouquinho mais pra gente? Posso, então, fazer um breviário aqui. As milhas aéreas hoje, na verdade, hoje nós temos 3 companhias aéreas no nosso país, né? 3 principais companhias aéreas, que são a Gol, a Latam e a Azul. Cada companhia aérea, ela tem o seu programa de fidelidade, tá? No caso da Gol, a Smiles, a Azul, a Tudo Azul, e a Latam Pass, tá? O que muita gente ainda não sabe é que milhas são dinheiro, tá? E milhas você pode usar tanto para estar viajando mais barato, como para obter uma nova fonte de renda. Você pode vender essas milhas. E você consegue monetizar dessa forma, entendendo o quanto custa cada milha, tá? No nosso caso, a gente não trata da unidade, tá? A conta é pelo milheiro, pelo milhar, pela quantidade de 1.000 milhas, tá? Então, hoje, no mercado atual, 1.000 milhas da Latam Pass, custam, em média, R$ 30, tá? As milhas da Smiles, elas custam, em média, R$ 24 a R$ 25. Nesse momento, em virtude da pandemia, dessa crise que a gente está vivendo, com a redução da malha aérea, alguns programas de fidelidade de algumas companhias aéreas sofreram bastante, tá? Então, a milha da Smiles, que tinha um preço médio de 24 a R$ 25, atualmente está custando ali na faixa de 19, de R$ 20. Já da Tudo Azul, ela também está nessa faixa ali de 20 a R$ 21 o milheiro, tá? E essa informação aqui é muito importante, não só para quem pensa em obter uma fonte de renda extra, tá? Quem pensa em vender as suas milhas. Entender da monetização das milhas vai ajudar também a pessoa viajar mais barato, tá? Por quê? Eu vou dar um exemplo básico aqui agora. Eu acabei de falar que o milheiro da Latam Pass, ele custa R$ 30, tá? Então, normalmente, uma pessoa que tem as milhas lá acumuladas no programa dela de fidelidade, ela vai fazer uma busca, tá? Ela tem o interesse de viajar para determinado lugar. Ela vai fazer uma busca, faz a busca no site da companhia aérea e vai encontrar um valor em reais. E vai fazer também uma busca no programa de fidelidade e vai encontrar o valor em milhas. Só que na grande maioria das vezes, elas ainda não sabem quando é mais barato. Se é mais barato estar pagando aquele valor ali em milhas ou se é aquele valor em dinheiro, tá? E voltando aqui, por exemplo, que eu estava da Latam, por exemplo, ela tem uma viagem e a viagem em milhas custa 10.000 milhas, tá? E no site da companhia aérea, a mesma passagem, ela custa R$ 250. Muitas pessoas, talvez a maioria ainda hoje, infelizmente, utilizariam as milhas aéreas para estar emitindo essa passagem e estariam gastando 10.000 milhas, tá? Só que, como eu falei, o milheiro da Latam Pass, ela custa R$ 30. Então, as 10.000 milhas custariam R$ 300, tá? Então, essa é a importância de você estar monetizando. Quando você entende que aquele valor ali em milhas, o quanto ele custa, tá? Você consegue planejar melhor sua viagem e consegue entender quando vai ser mais barato estar comprando a dinheiro ou em milhas, tá? No exemplo aqui que eu dei, seria mais barato estar emitindo essa passagem em dinheiro, tá? E se a pessoa quisesse, poderia estar vendendo as milhas aéreas dela, tá pagando a passagem em dinheiro e ainda sobraria um valor na conta dela, tá? Se o interesse dela fosse pagar para vender as milhas para estar pagando aquela passagem. Então, o ponto-chave em você entender e você aprender a monetizar suas milhas está justamente aí. Você entender quando é mais barato
viajar por milhas e quando é mais barato viajar por dinheiro. Já que, como eu sempre venho falando, milhas são dinheiro, tá? Ela serve tanto para a gente estar viajando mais barato, como também para a gente obter uma fonte de renda extra. O que eu queria te perguntar dessa parte só, é um mercado legal? É seguro vender milhas? É tudo certo? Não tem problema? Só rapidinho, como é que funciona isso? Certo. É uma pergunta comum, tá? Normalmente as pessoas de fato elas fazem. Hoje no Brasil não há uma regulamentação ainda do comércio, tá? De milhas aéreas. Então, como não há nenhuma regulamentação e não há nenhuma vedação, é sim considerada uma atividade legal, tá? E essa atividade ela já ocorre há vários anos, tá? E nunca tivemos nenhum problema com isso. Inclusive, a grande maioria das pessoas aqui já deve ter ouvido falar em algum momento, ou inclusive já deve ter comprado passagens na Max Milhas ou na 123 Milhas, tá? Que nada mais são do que plataformas de compra e venda de milhas, tá? Elas compram a milha de terceiros, tá? Pessoas que disponibilizam as milhas à venda e emitem passagens para interessados, tá? Você entra no site da Max Milhas, demonstra interesse pelaquela passagem e a Max Milhas vai estar emitindo aquela passagem na conta de uma outra pessoa que colocou as milhas à disposição. E hoje a Max Milhas é uma empresa gigantesca, hoje super reconhecida no mercado. Então é bem tranquilo e é bem seguro operar nesse mercado. Deixa eu aproveitar aqui que tem uma pergunta. Tem uma pergunta aqui da Cláudia. Na verdade, não é uma pergunta, ela fez um comentário. Falou que é difícil acumular milhas. E aí, antes tu comentou que tem 6 formas da gente acumular milhas. Vamos, quem sabe, aproveitar esse gancho para te contar um pouco. Vamos lá. Então, Cláudia, de fato, esse talvez seja o grande bloqueio ainda dos viajantes, tá? Das pessoas. As pessoas ainda acham que é muito difícil mesmo acumular milhas, porque elas só enxergam o acúmulo de milhas como o acúmulo do cartão de crédito ou então voando, tá? Só que fora essas duas formas aqui, existem mais 4, tá? São 6 as principais formas de acúmulo de milhas, tá? A primeira aqui, como eu já falei, é voando através das companhias aéreas, das quais você tem o cadastro no programa de fidelidade. Então é importante, desde já, até uma dica que eu já vou dar, todo mundo ter o cadastro em todos os programas de fidelidade, até porque é gratuito, tá? Então sempre que você for realizar uma viagem, você já vai estar acumulando milhas diretamente no seu programa de fidelidade. E não apenas nas companhias aéreas brasileiras, as quais pertencem aos programas de fidelidade. Você pode também viajar em uma companhia aérea estrangeira, tá? E aquela companhia aérea estrangeira, ela tem parceria com as companhias nacionais, com esses programas de fidelidade, e você pontuar também nos programas daqui. Por exemplo, você pode viajar hoje para a Europa pela TAP, tá? Pela companhia aérea portuguesa, e acumular milhas no programa da Smiles. Por quê? Porque a Smiles ela tem uma parceria com a TAP, tá? Então, assim que você emite a sua passagem, você coloca o seu número da Smiles, tá? Do seu cadastro da Smiles, e você vai acumular milhas diretamente na Smiles. A primeira é voar, a segunda. Pode falar. Lembrei de uma coisa, até galera, é legal vocês saberem que vocês conseguem, inclusive, pontuar retroativo. Tem um limite de alguns meses, mas quem viajou recentemente, aí nos últimos 6 meses, deem uma olhadinha, olhem as companhias que vocês voaram, olhem quais são os programas que elas têm parceria, façam o cadastro e tentem resgatar, porque tem uma chance de vocês conseguirem pontuar voos para trás, tá? Eu falo porque eu já fiz isso, já pontuei voos para trás, então se movimentem aí para não perder isso. Até agradeço, Bruno, você fez uma pontuação aí excelente. Até porque esse é o primeiro movimento quando as pessoas começam a aprender sobre milhas aéreas. A grande maioria percebe que desperdiçou muitas milhas e acabam correndo para tentar recuperar. Então, de fato, se você consegue essa pontuação retroativa, tá, dos últimos 6 meses. Então, se você, de fato, viajou aí dentro desses últimos 6 meses, corre lá, entre em contato com a sua companhia para estar
acumulando essas milhas referente a essas viagens. A segunda forma é através dos cartões de crédito, tá? E aqui é muito importante que o viajante ele saiba identificar e saiba contratar um bom cartão de crédito, tá? Um cartão de crédito que gere uma boa conversão, tá? De ponto de real, perdão, de dólar para ponto. Por quê? Porque a grande maioria dos cartões de crédito hoje do país ainda tem sua conversão atrelada ao dólar, tá? Então, é importante as pessoas buscarem cartões que gerem pelo menos 2 pontos a cada dólar gasto. E também busquem também cartões sem, na verdade, não sem anuidade, cartões que possam gerar a isenção de anuidade, tá? Porque aí assim ela vai conseguir potencializar os benefícios dela. E eu costumo, inclusive lá no perfil, fazer uma brincadeira com as pessoas que eu costumo pedir a elas para que elas fujam dos cartões anuidade zero, tá? Porque ao mesmo tempo que esses cartões não cobram a anuidade dessas pessoas, eles também não geram benefícios nenhum e também não geram milhas aéreas, tá? A grande sacada aqui está em contratar cartões de crédito que gerem benefícios superiores àquela mensalidade, àquela anuidade que ele cobra, tá? E até vou aproveitar para fazer um adendo aqui, uma diferenciação, que é diferente cartão de anuidade zero, cartão que não te cobra anuidade, do cartão com isenção de anuidade, tá? O cartão anuidade zero é aquele cartão que não cobra de fato anuidade de ninguém, tá? E em consequência, ele não gera nenhum benefício. Já o cartão que você obtém isenção de anuidade, de início, ele cobra sim uma anuidade. Só que, por você cumprir alguns requisitos, tá? Geralmente tem um certo volume de gastos, ele acaba te isentando daquela anuidade, tá? Só para o pessoal não confundir aí que eu tinha falado antes sobre cartões com isenção de anuidade. Até um exemplo bem comum para essa parte de isenção de anuidade, pessoal que trabalha em empresas grandes, que a empresa tem parceria com algum banco e que paga a folha de pagamento das pessoas através daquele banco, é muito comum que nesses casos você consiga negociar no banco exatamente esse exemplo, um cartão bom com isenção de anuidade, pelo menos enquanto você está trabalhando naquela empresa. Eu falo isso porque isso aconteceu comigo na empresa que eu trabalhava, eu tinha um cartão bem bom e eu não pagava por causa disso. Então também dei uma olhadinha nesses detalhes. Perfeito. Esses cartões, na verdade, com isenção de anuidade, é porque, na verdade, eles já têm uma regra, tá? Assim que você vai contratar eles já estipulam aquela regra ali. Olha, se você cumprir esses requisitos, você vai ter direito à isenção da anuidade. Eu vou dar um exemplo aqui do Credit Card Black. O Credit Card Black hoje, se você gasta R$6.000 por mês, você tem a isenção da anuidade desse cartão, tá? Mas, mesmo aqueles que não têm como regra a isenção de anuidade, você pode sim correr atrás dessa isenção, tá? A Bruna até citou um exemplo aqui das pessoas que já têm um relacionamento com o banco, já tem o seu salário, já recebe o seu salário naquele banco, então é bem mais fácil obter também a isenção, tá? Mas hoje qualquer cartão de crédito você pode conseguir a isenção, a depender do seu relacionamento com o banco, tá? Eu tenho vários cartões de crédito hoje em dia e não pago anuidade nenhum. Por quê? Ou eu cumpri com os requisitos do cartão de crédito, ou corri atrás do banco, tá? Geralmente através dos chats, dos aplicativos e tal, e obtive a isenção. Então, eu aconselho a todo mundo também, assim que acabar essa live, entre em contato, se você ainda paga a anuidade do seu cartão de crédito, entre em contato com o seu banco, tá? E busca obter. Se não conseguir uma isenção, você vai conseguir um bom desconto na sua anuidade, tá? E já vai te dar um fôlego financeiro muito bom. A terceira forma de acúmulo é através dos clubes de milhas, tá? Todos esses programas de fidelidade que eu citei, eles oferecem o clube de milhas, tá? Como é que funciona o clube de milhas? O clube de milhas você vai pagar um valor mensal, tá? Vai pagar uma mensalidade para estar participando desse clube. E a depender da categoria que você escolheu, você vai receber
um valor X de milhas, tá? Um valor referente à categoria que você contratou. Na grande maioria das vezes, não vale a pena, tá? Você está contratando esses clubes. Você só deve assinar esses clubes na oportunidade, quando você enxergar alguma oportunidade. E o que é que eu quero falar com oportunidades? A partir do momento, por exemplo, que você consegue monetizar as milhas e você consegue entender que o milheiro, por exemplo, da Smiles custa 24 ou 25 reais nessa faixa, se o clube de milhas lá da Smiles permite que você entre nele obtenha, por exemplo, 1.000 milhas por 12 reais, por 13 reais, você percebe que vale a pena estar assinando aquele clube, tá? Óbvio, se você tem o interesse de viajar pela Smiles, viajar pela Gol, tá? Ou por alguma companhia parceira, porque aquele exemplo que eu dei lá, de acúmulo, tá? Voando, serve também na hora da emissão. Você pode emitir bilhetes, você pode emitir passagens aéreas em outras companhias, em diversas companhias do mundo, utilizando as milhas dos programas de fidelidade aqui das companhias aéreas brasileiras, tá? Então, só para ficar claro, eu não recomendo que você saia assinando clubes de milha por assinar, tá? Você tem que saber o que você está fazendo, você tem que entender primeiro como você vai monetizar suas milhas aéreas, o quanto custa cada uma, tá? E tem que enxergar também alguma oportunidade ali, tá? Hoje, além dos programas de fidelidade das companhias aéreas, temos também o programa de fidelidade da Livelo, tá? Que é um programa de fidelidade hoje que nós milheiros consideramos ele como o principal programa de fidelidade. Não é um programa de fidelidade de milhas, é um programa de fidelidade de pontos, porque ele é atrelado a banco, tá? Atrelado ao Banco do Brasil e ao Bradesco, tá? Mas no final das contas, só para não confundir o pessoal, pontos e milhas aéreas são a mesma coisa, tá? A quarta forma de acúmulo é através de transferências, tá? E nesse ponto aqui, eu aconselho sempre a aproveitar promoções de transferências bonificadas. Porque o que é que acontece? A grande maioria das pessoas, quando acumula milhas, acumula pontos no programa de fidelidade do seu cartão de crédito, tá? Elas simplesmente transferem para o programa de fidelidade das companhias aéreas sem nenhum critério, tá? Elas não sabem ainda não têm essa informação, que elas podem esperar um momento correto para estar transferindo esses pontos e essas milhas com o bônus, tá? E esse bônus vai fazer com que ele multiplique, com que essa pessoa multiplique aquela quantidade de milhas que eles tinham inicialmente. E só para ficar mais claro, aqui eu vou dar um exemplo. Digamos que a pessoa acumulou 10.000 pontos lá no programa de fidelidade dela do cartão de crédito. Ela pode esperar uma promoção de uma transferência bonificada, como ocorre normalmente da Latam. A Latam sempre faz promoção com 50%. Então, ela pode aproveitar essa promoção de transferência bonificada para a Latam e esses 10 vão virar 15, tá? Porque existe a bonificação ali de 50%. Outros programas de fidelidade também, como a Tudo Azul e como a Smiles, já ofertaram e ofertam de vez em quando promoções de 100%, tá? Então isso significa que a pessoa, aproveitando uma promoção dessa, aproveitando essa promoção de transferência bonificada, pode simplesmente dobrar aquela quantidade de pontos e milhas que ela tinha inicialmente, tá? Então é muito importante, e já é uma dica que eu dou aqui, nunca transfira as milhas do seu cartão de crédito para o programa de fidelidade sem bônus, tá? E essas promoções não são incomuns, não. Elas acontecem a todo momento, tá? A sacada aqui é que você precisa ficar informada, você precisa saber quando essas promoções de transferência bonificada, elas ocorrem, tá? Então, essa aqui é... Até nisso, o primeiro passo de fazer o cadastro nos programas de ponto já ajuda nisso, porque você vai começar a receber e-mails dos programas, e você vai ter as promoções e também às vezes até do teu cartão de crédito, né? E eu só queria complementar que eu sou a rainha do bônus, porque eu só transfiro quando tem bônus e
para mim, como eu tenho conta no Itaú, um programa que tem muita promoção pelo Itaú é a Tudo Azul. Então, eu já pontuei muito na Azul, tudo gratuitamente, só na transferência de bônus. Já aproveitei muito 100%, 80%. Ultimamente não tem vindo muito 80 nem 100, tá mais nos 50, 60%, mas eu já aproveitei bastante. Inclusive, tenho muitos pontos na Azul por causa de transferência de bônus. Então, galera, bônus é o poder. E quando eu falo de Tem bônus, uma palavra melhor. deveria ser regra, tá? Essa deveria ser uma regra. As pessoas deveriam botar na cabeça que elas só podem transferir as milhas, os pontos dela, quando existe essa bonificação. E até falando sobre Azul, teve uma promoçãozinha da Azul agora, recentemente, está com 100%. Azul acontece sempre essa promoção de 100%, tá? Na transferência. E para ajudar, e como eu identifiquei também, Bruna, até aproveitando aqui, identifiquei que esse era um grande problema do que as pessoas enfrentavam, tá? O que é que ocorria? As promoções acontecem, os bugs na compra de passagem acontecem, e as pessoas elas não tomam conhecimento disso, tá? Infelizmente, os programas de fidelidade, os bancos, eles não têm interesse que as pessoas tomem conhecimento disso, tá? Eles preferem que nós, consumidores, que nós, clientes, que nós percamos nossas milhas, tá? É mais vantagem para eles. Posso responder aqui a pergunta da Cláudia, eu acho. Cláudia, pode, por favor. Eu estava ali com a pergunta paradinha. Esses pontos notificados têm, eu acho que seria bonificados, têm validade, e nessa pandemia é complicado saber o momento de fazer a transferência. Então, Cláudia, não só os pontos bonificados, tá? Todos os pontos que você transfere, eles têm validade. Agora, óbvio, os pontos com bonificação, essa bonificação, ela tem uma validade inferior, tá? Geralmente de 6 meses. Agora, durante a pandemia, os programas de fidelidade, eles estão trabalhando de uma forma mais flexível, tá? Eles estão estendendo a validade desses pontos. Então, eu vi em alguns momentos aqui pontos que tinham validade de 6 meses, passaram a 12 meses, tá? E em relação ao momento, se é complicado saber o momento é quando você precisa, tá? Se você enxerga uma oportunidade, se você enxerga uma viagem nos próximos meses e está acontecendo agora uma promoção de transferência bonificada, você deve estar aproveitando. Agora, você deve também saber quais as promoções, tá? Quais as promoções de transferência valem a pena você fazer, você realizar, tá? Porque como eu comentei aqui com a Bruna anteriormente, no exemplo da Tudo Azul mesmo, sempre ocorrem promoções de 100%, tá? Então não vale a pena, por exemplo, surgir uma promoção de 50%, 60% e você pegar. E você aproveitar porque você não vai estar aproveitando na verdade, você vai estar desperdiçando seus pontos, tá? É importante que você saiba quais são os momentos certos, tá? Quais são as promoções de transferências que realmente valem a pena, tá? E até para ajudar na Tudo Azul, geralmente você deve aproveitar com 100%, tá? Não menos que isso. Na Smiles, 80% para cima, tá? Você vai ver que é bem comum ocorrer de 70% para baixo, mas eu sugiro que você busque sempre essas transferências com 80% ou mais de bônus. E na Latam Pass, acima de 40%, 50% já é bom. E por que isso ocorre? Porque na Latam Pass ela é menor. Porque, como eu falei no início, as milhas da Latam Pass, ela tem um valor superior, tá? Elas valem mais que a Tudo Azul e que a Smiles. Então, por elas valerem mais, por elas terem um valor maior, essa queda no bônus da transferência acaba compensando, tá? Quer falar alguma coisa, Bruno? Não, era bem isso que tu falou. Às vezes essas promoções até elas aparecem em épocas na mesma semana e eu faço essa avaliação antes de transferir. Apareceu da Latam com 35% e da Azul com 80%, às vezes não aparece 100%, né? Aí eu faço a conta e vejo qual que compensa mais para mim e faço a transferência. Mas até só uma observação da Azul, a pontuação bonificada deles, eu acho que tem um tempo para expirar maior, porque eu tenho muito ponto bonificado.
E eles ainda não expiraram, então eu acho que tem um período um pouquinho maior no Azul, se não me engano. Uhum. Cada programa de fidelidade, na verdade, tem a sua regra específica, né? Então é importante que sempre que as pessoas realizem essas operações, elas leiam as Sim, regras. Até porque elas não são fixas, tá? Elas são variáveis. Então, por exemplo, a Smiles pode fazer uma. Como fez. Vou dar um exemplo da Smiles agora recente. Agora em maio ela fez uma promoção de transferência bonificada e as milhas, as milhas bônus, elas teriam uma validade só de 6 meses, tá? Já agora, na última semana, ela fez uma nova promoção e as milhas bonificadas teriam validade de 12 meses. legal. Então, não é uma regra fixa. Então, é importante que as pessoas, sempre que forem realizar essas operações, elas leiam o regulamento de cada uma, tá? É muito, mas muito importante. E também se atentar também na validade dos pontos quando eles ainda estão no programa de fidelidade dos bancos, tá? Essas transferências podem servir até para salvar esses pontos. Total. Por exemplo, você tem uma pontuação lá no seu programa de fidelidade do banco, ou seja, no cartão de crédito, e está pouco tempo de expirar, então você tem que estar aproveitando para transferir o quanto antes que elas expirem, tá? Agora, só em 2018, é o último dado que a gente tem, um dado até do Banco Central, 30 bilhões de pontos e milhas expiraram, tá? Então, percebe que o brasileiro ainda, a gente ainda não dá o devido valor para os nossos pontos e para as nossas milhas aéreas, né? Para os programas de fidelidade em geral. E seguindo, a quinta forma de acúmulo de milhas é comprando milhas aéreas, tá? Muita gente ainda não sabe, mas milhas aéreas, além de poder ser vendidas, nós podemos também comprar pontos em milhas aéreas diretamente nos programas de fidelidade, tanto das companhias aéreas como nos bancos, no caso da Livelo, tá? Quem é cliente, quem tem cadastro nesses programas, pode estar comprando milhas e pontos diretamente nos programas de fidelidade. E a grande sacada aqui é seguir a regrinha da transferência. Não é a qualquer momento que você deve estar comprando os pontos e as milhas aéreas, tá? Normalmente, esses pontos vão custar muito caro, tá? Eles vão custar R$ 70, no caso da Smile 60, tá? Então percebam, é um valor muito mais alto do que aquele valor que eu falei no início, tá? De 24, 25, o valor que você estaria vendendo. Então, se você comprar por esse preço, por aquele preço que está lá no programa de fidelidade, a qualquer momento você vai estar pagando muito caro pelas milhas. Então, não vale a pena. Você precisa esperar o momento correto. Assim como na transferência, para a compra também de pontos e milhas, você deve esperar o momento certo, o momento que surgir uma promoção, tá? Uma promoção que faça com que aquelas milhas custem menos do que o valor que você estaria vendendo, tá? E existem vários momentos que surgem esse tipo de promoção, tá? Por exemplo, você vai lá na Smiles, vai comprar um número X de milhas e vai receber 300% de bônus, tá? Então, quando você vai fazer a soma, você percebe que você está pagando R$ 60, mas como você está recebendo 300% de bônus, o milheiro ele vai sair a um quarto daquele valor, tá? Ele vai sair a R$ 15 nesse exemplo que eu estou dando, que é abaixo, tá? Do valor dela de mercado. Então, vale a pena. Principalmente falando de viagens, quando você quer viajar e quer viajar por milhas, você conseguiu enxergar que por milhas é mais barato, só que não tem ainda a quantidade de milhas suficiente, tá? Então você pode estar comprando milhas para estar completando seu saldo e em seguida emitir as suas passagens. Embora os programas de fidelidade também hoje, todos eles já permitem a emissão de milhas mais dinheiro, tá? Já existe essa funcionalidade de miles in cash, tá? Que eles chamam. Então, a quinta forma é a compra de milhas, tá? E é através dessa aqui, por exemplo, que você pode viajar muito barato, tá? Você sabendo comprar suas milhas, tá? Comprar suas milhas mais barato. E também
se você quer operar nesse mercado, tá? Se você quer utilizar também as milhas aéreas para estar gerando uma renda extra, tá? E como é que funciona? Bem simples. Assim como qualquer comércio, qualquer mercado, qualquer revenda. Você precisa saber comprar suas milhas mais baratas e vender mais cara, tá? E aqui vai ter o seu spread, vai ter um spread que vai ser o seu lucro, tá? Então, esse exemplo aqui, voltando para esse exemplo da Smiles, se você sabe que o preço médio dela é de 24 a 25 reais, tá? Agora na pandemia está um pouco mais baixo por causa da crise na aviação, e você consegue comprar ela, por exemplo, a 15 reais, você tem um spread aqui de 10, de 9 e 10. Então, esse aqui é o seu lucro, tá? Por milheiro, tá? Então, é dessa forma aqui que os milheiros, tá? É como a gente chama o pessoal que trabalha nesse mercado e que vive disso, tá? Que eles ganham dinheiro, eles compram a milha mais barata e vendem nessas plataformas, tá? Nas plataformas de compra e venda mais caro, tá? Na Max Milhas, na Hot Milhas. A sexta forma, e para mim, eu acho que a mina, eu trato ela como uma mina de ouro, porque vai naquela linha ainda, é na questão da falta de informação. A sexta forma é através de compras em sites parceiros dos programas de fidelidade, tá? Muita gente ainda não sabe, mas todos esses programas de fidelidade, Smiles, Tudo Azul, Latam Pass, Livelo, eles têm parceria com várias empresas, tá? Com vários varejistas, inclusive. Uhum. E principalmente os principais do país, Magazine Luiza, Casas Bahia, Americanas, Ponto Frio, Polishop. tá? Polishop. E são lojas que nós costumamos utilizar no nosso dia a dia, tá? Hoje, uma grande parcela dos brasileiros já realizam compras através da internet. Só que o que, é que a grande maioria das pessoas fazem? Ela vai lá no site direto da loja que ela quer e efetua a compra ali diretamente, tá? Só que se ela for no programa de fidelidade, tá? Qualquer um desses que eu citei, e buscar o hot site dessa mesma empresa lá, ela pode estar acumulando várias milhas nessa mesma compra que ela já iria realizar normalmente, tá? E qual é a grande sacada aqui? Existem momentos no ano que essas lojas, que essas parceiras, elas fazem promoções, tá? Normalmente, vou dar um exemplo aqui da Magazine Luiza, que a gente estava falando. Ela, a cada R$ 1 gasto lá, você acumula 2 pontos na Latam Pass. Em alguns momentos no ano, ocorrem promoções e a cada R$ 1 gasto, você acumula 10, 12, 15 milhas, tá? Então, por exemplo, você vai lá e você já tinha um desejo muito grande de comprar uma televisão e a televisão custa R$ 3.000, tá? E aproveita uma promoção dessa que está gerando, por exemplo, 15 milhas a cada R$ 1 gasto. 3.000 vezes 15, só na compra de uma televisão que você já iria comprar normalmente, você acumula 45 mil milhas. Me corrija, Bruna, por favor, se estiver errado, porque ao vivo aqui de cabeça é 15 vezes 3, 45 mil. Então perceba. É a live do dia, tá tudo certo. Imagina. E, então, perceba, na compra de uma televisão, que você já iria comprar normalmente, você consegue acumular 45 mil milhas. Não sei se é muita coisa, 45 mil milhas, gente. Dá para fazer 3 viagens no país, aqui no Brasil. Dá para fazer uma viagem internacional e de volta, tá? Dá para você ir para a África do Sul e voltar com 45 mil milhas, a depender da época do ano que você vai emitir. Então, perceba, compra uma televisão e ganha uma viagem para a África do Sul e de volta, tá? Sem fazer nada a mais do que você faria. Sem gastar nada a mais. E sem gastar nada a mais. Apenas, em vez de ir lá diretamente no site da Magalu, você vai lá no site do programa de fidelidade e quando você for comprar, aí você já faz uma pesquisazinha em todos, tá? Para ver qual é que tá a melhor conversão. Vai lá e lá você vai ser direcionado para esse mesmo site da Magazine Luiza. E a partir daí você vai efetuar a sua compra. Óbvio, é importante também que você faça a sua pesquisa, tá? Pesquise antes quanto tá no site. Você indo diretamente no site da Magazine Luiza e você veja também qual é o valor que você está pagando através dessa forma, tá? Indo pelo site do programa de fidelidade, tá? Normalmente os valores
são idênticos, tá? Mas em um momento ou outro, há sim um acréscimo, tá? Você fazendo a compra dessa forma. Porém, se esse acréscimo for pequeno, vai continuar valendo a pena. Porque só para deixar claro aqui na cabeça do pessoal, 45 mil milhas dá para você, por exemplo, ir para a África do Sul e voltar. Mas se seu interesse não for viajar, você pode pegar esses pontos, essas milhas, perdão, e estar vendendo. E essas 45 mil milhas da Latam, se você vender, equivale a R$ 1.350, tá? Que você vai estar. Então, se você, por exemplo, se houver um acréscimo, tá? E aquela televisão no site da Magazine Luiza seria 3 mil. E aqui, através do programa de fidelidade, ela está 3.100. Se você está sabendo que o seu benefício, que a sua vantagem é de R$ 1.350, pô, vale a pena você estar pagando R$ 100 a mais, porque você vai ter um benefício muito maior, né? Se você quiser... Desculpa, essa é a grande sacada da gente entender que é dinheiro, né? Nossa, isso é muito, muito importante. E até puxando um ganchinho para já responder a pergunta da Liliana, e aí se eu responder errado, me corrige, tá, Leonardo? Que ela perguntou qual que é a melhor forma de vender milhas, para evitar que elas expirem. A gente vende, a gente oferta as nossas milhas para Hot Milhas ou para Max Milhas, né? Correto? Correto. E aí lá, quando você coloca, você faz uma simulação, então por lá você consegue saber quanto que a milha está custando, o milheiro está custando naquele momento. Então, não faz ideia, tá com dúvida, vai lá no Hot Milhas ou no Max Milhas e simula uma venda. E aí ele vai te mostrar quanto que ele te pagaria por aquela quantidade de milhas e você vai ter uma noção e aí você começa a fazer essas contas. E aí a vida muda. Perfeito, exatamente. Até que não salvou aqueles números que eu falei, a Bruna deu uma dica agora bem importante, tá? Se você quer precificar, se você quer saber o valor das suas milhas, basta você ir lá, hotmilhas.com.br, tá? É bem simples, você vai colocar seu nome, seu e-mail, vai selecionar o programa de fidelidade das suas milhas e vai colocar o valor que você quer colocar à venda, tá? Que você quer disponibilizar. Automaticamente você vai receber um e-mail, tá? Em que ele vai estar informando ali o valor que ele vai pagar pelas suas milhas, tá? E aqui eu já vou puxar um gancho. No caso da Hot Milhas, ele vai te oferecer um pagamento em 4 prazos, tá? O primeiro será um pagamento automático e o último em 45 dias, tá? Se você escolher quanto mais distante for o prazo, tá? Se você escolher o prazo de 45 dias, você vai receber mais por suas milhas aéreas, tá? Então é importante você não ter pressa, tá? Você sempre escolher esse prazo, esse último prazo, tá? Que no caso da Hot Milhas é de 45 dias, porque você vai estar recebendo mais por suas milhas. Se você quiser receber mais rápido, você vai receber menos, tá? E como aqui a nossa intenção é fazer com que você não perca dinheiro, tá? A dica é você escolher prazo maior. E só um outro complemento também nessa parte da gente acumular pontos pelos hot sites, né, dentro dos programas de milhas. Galera, a gente consegue fazer várias coisas do nosso planejamento de viagens dessa forma também. Porque esses programas de milhas também têm parcerias com Booking, Hotels.com, com Rental Cars, com Localiza. Então, são sites de aluguel de carro, sites de reserva de hospedagem. Então, também tem uma pontuação ali que você ganha. Eu já vi o Booking oferecendo, agora não lembro qual era o programa, acho que era Miles, a cada R$ 1 gasto 12 pontos. Então, você já vai ter que reservar uma hospedagem, vai pagar em dinheiro, olhe pelo hot site também dentro do programa. Quem sabe ali você tá acumulando milhas o suficiente para te ajudar na próxima viagem. E assim a gente vai gerando cada vez mais pontos sem precisar gastar. Sempre confere no site normal, em dinheiro, e confere através do hot site também. Perfeito, Bruna. É bem isso mesmo. Eu falei dos varejistas, tá? Em relação, porque estava falando em compras, mas como ainda que bom que você até puxou esse gancho. Existem uma série lá de setores, tá? Não é só em relação a empresas varejistas, não. Existe em relação à hotelaria,
alocação de veículos. Na verdade, existem várias, que eu não vou conseguir agora Sim. decorar todos, mas vale a pena, assim que acabar a live, você ir lá no site do seu programa de fidelidade e procurar a aba. Vai ter lá em algum lugar, parceiros, tá? Parceiros. Então você clica lá e você vai ter uma noção breve da pontuação que cada um vai te ofertar, tá bom? Então, só relembrando as 6 formas: voando, através dos cartões de crédito, comprando milhas aéreas, através dos clubes de milhas, através das transferências e através de compras em hot sites parceiros, tá? Essas são as 6 principais formas de acúmulo de milhas e que, infelizmente, ainda a grande maioria das pessoas ainda não se atentaram. Mas tenho certeza que quem está assistindo aqui a nossa live vai aprender e a partir de hoje não vai mais desperdiçar as milhas aéreas, tá bom? E a grande sacada está justamente aí no que você estava falando. A partir do momento que a gente consegue, que nós abrimos nossos olhos para essa infinidade de oportunidades, tá? Por exemplo, o exemplo que você deu, quer alugar um hotel e você já precisa daquele hotel, e se paralelamente você está ganhando milhas, pô, você já pode tá antecipando uma viagem futura, tá? Você vai acumular uma série de pontos, uma série de milhas, que vai tornar a sua próxima viagem muito mais barata, tá bom? E, vou aproveitar aqui. Esses mesmos sites, esses mesmos programas de fidelidade, ao mesmo tempo que eles te oferecem uma pontuação, se você comprar em reais, eles oferecem também a possibilidade de você estar comprando produtos, tá? Ou realizando compra de serviços também, através dos pontos e das milhas aéreas, tá? Nosso tempo é curto aqui, eu não vou conseguir explicar com exatidão, mas só para deixar claro e ajudar todo mundo já. Na maioria das vezes, para não falar em 100% das vezes, não vale a pena você utilizar seus pontos e suas milhas aéreas para estar comprando esses produtos, tá? Ocorre um superfaturamento, tá, daqueles produtos, e se você fizer a conta, você vai estar pagando 3 vezes mais caro, 2 vezes mais caro do que se você comprasse diretamente na loja. E passado isso, eu queria falar um pouquinho também sobre a emissão, tá? Não sei se todo mundo já tem aqui um traquejo, se já emitiu passagens com milhas aéreas, mas é bem simples, tá? É tão simples como emitir a passagem aérea através de dinheiro, tá? É só acessar lá o programa de fidelidade, vai estar lá o seu crédito, tá? A sua pontuação lá que você faz jus e emitir da mesma forma que você emitiria a dinheiro, tá? A diferença é que você não vai passar o seu cartão de crédito, quer dizer, vai passar para pagar a taxa de embarque, tá? Se você não escolher pagar por milhas, e já é outra dica que eu dou, escolha pagar por cartão, porque geralmente se você pagar a sua taxa por milhas, vai acabar saindo mais caro. Sobre emissão também, milhas aéreas é uma excelente forma também de você estar fazendo viagens internacionais mais barata, tá? E não só viagens internacionais, você está fazendo também viagens em um padrão superior da que você normalmente faria, pagando bem mais caro, tá? Por exemplo, as milhas aéreas te oportunizam você viajar, por exemplo, de classe executiva, tá? Pagando o mesmo valor que você pagaria, por exemplo, de classe econômica, tá? Vou dar um exemplo aqui. Você pode realizar essa estratégia, por exemplo, através da TAP, tá? A TAP, até hoje, a tabela dela de emissão em voos internacionais, ela é fixa, tá? Então, você pode acumular pontos no seu cartão de crédito, ou então através da Livelo, em seguida, aproveitar uma promoção de transferência bonificada, enviar essas milhas, esses pontos para a TAP, tá? E emitir a sua viagem, a sua passagem pela TAP. Vou dar só mais, complementar uma dica aqui também. Você também consegue resgatar trechos internacionais. Então, às vezes, não tem o suficiente para fazer a ida e volta da viagem internacional com milhas. Você pode resgatar um trecho, igual a gente faz um trecho aqui dentro do Brasil, você pode resgatar dentro né, para sua viagem. Eu, por exemplo, na minha última viagem, fiz isso para uma passagem de volta dentro do Canadá. E aí, fazendo a continha de sabendo quanto o milheiro custa,
por milha saía muito mais barato Muito mais do que se barato. comprar em reais. Nossa, muito, muito mais. Acho que tava uns R$ 1.000 na passagem e eu resgatei com uma pontuação, agora eu não vou lembrar exatamente a pontuação, mas a passagem deve ter saído em torno de R$ 400 com a pontuação que eu resgatei, né, que eu usei. Então, galera, vale a pena dar uma olhadinha. E tudo isso por dentro do programa da Smiles, que tem. Acho que é um dos programas que tem mais parcerias de companhias aéreas. Exato. Eu tenho uma passagem da Air Canada por dentro da Smiles. Inclusive, ano passado eu fiz até a mesma coisa, até no Canadá também, utilizando milhas da Smiles, que é outra informação que muita gente não sabe. As milhas que você acumula aqui no seu programa de fidelidade, você pode utilizar também no exterior, tá? Esse exemplo aí que a Bruna deu é super interessante. Por exemplo, ano passado eu estava em Nova York e eu emiti uma passagem pela Air Canada também, de Nova York para Toronto, tá? No Canadá, através de milhas da Smiles, tá? E eu lembro, né, nesse caso específico, eu lembro que foram 5.000 milhas, tá? Era muito, mas muito mais barato do que se eu tivesse comprado aquela passagem diretamente pelo site da Air Canada, tá? Tipo, 5.000 milhas, se você converter para reais, custando o milheiro a R$ 25, daria R$ 125 apenas, um trecho Nova York-Toronto, tá? Tanto que todo esse trecho lá interno, depois eu precisei ir para Montreal, eu fui também utilizando as milhas da Smiles pela Air Canada, depois voltei para os Estados Unidos também pela Air Canada, utilizando as milhas da Smiles, tá? É uma informação importante também, que você pode utilizar essas milhas, elas vão servir também para baratear a sua viagem internacional, mesmo nos trechos que não envolvem o Brasil. Minha gente, bastante informação, né? Acho que a gente conseguiu clarear bastante a cabeça da galera. O Instagram nos limita só em 1 hora, então 2 minutinhos a live vai acabar. Já apareceu o reloginho aqui para mim. Quero te agradecer, Leonardo, por ter vindo Eu que agradeço. Trazer todas essas dicas e essas informações pra gente. Brigadão mesmo. Eu que agradeço, Bruno. Estou sempre à sua disposição, tá? Sempre que quiser, é só eu chamar, tirar a dúvida aí de todo mundo, tá? Quem quiser seguir também lá, Projeto Invista na Viagem, tá bom? E também me coloco à disposição. Quem tiver dúvida, pode tanto mandar aí para Bruna, manda para Bruna, tá? Ou então pode ir lá no meu perfil e mandar lá por direct que eu respondo todas, tá bom? Se ficou qualquer dúvida aí, pode mandar para a Bruna ou então para mim também, lá diretamente, tá? E me coloco à disposição. Muito obrigado pelo convite. Até as próximas. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Obrigado.